Olá, tudo bem? Eu me chamo Cristiano Brasil, sou especialista em hipnose e hoje eu vou trazer para vocês um estudo de caso onde eu utilizo constelação familiar sistêmica individual com bonecos. Então eu vou trazer o estudo de um caso de um paciente meu no qual ele estava com um problema no seu relacionamento conjugal, ok? Então fique comigo até o final do vídeo e assista esse maravilhoso estudo de caso. E não esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, porque sempre que eu colocar um vídeo novo, você será avisado. E não esqueça de curtir esse vídeo, hein? E no final, depois de assistir todo, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai ajudar, que esse vídeo vai ajudar, ok? Na minha terapia individual online, eu utilizo muitas ferramentas, conhecimentos da psique humana. Então, eu utilizo hipnose ericksoniana, hipnose conversacional, né? Hipnose clássica, eu utilizo constelação familiar sistêmica, eu utilizo linguagem corporal, eu utilizo conhecimentos de neurociência, neurofisiologia, conhecimentos em inteligência emocional. Então são vários conhecimentos que eu agrego na terapia. De acordo com a demanda que o cliente tem, de acordo com o problema que o cliente tem, eu vou utilizando uma técnica ou outra. E isso dá uma grande diferença no resultado, porque aqui eu estou unindo várias técnicas, vários conhecimentos para resolver aquele problema emocional que muitas vezes está lá travando você, que está puxando você para trás. Então assista esse vídeo até o final para você ver o quanto que é esclarecedor você ver, como se você estivesse olhando de cima, como se estivesse olhando de um drone, situações que muitas vezes você dentro daquela dinâmica familiar não consegue enxergar. Quando você sai e olha de cima, você consegue enxergar. Então fique até o final do vídeo e veja esse estudo de caso até o final. Então vamos lá. Então perceba, o cliente, sendo representado por este boneco, chegou falando que está com problemas de seu relacionamento. Mas naquela conversa inicial, na anamnese, eu identifiquei que ele tem alguma dinâmica com a mãe. Então eu pedi que ele posicionasse a mãe dele aqui, neste campo. Aqui esse campo, é a vida dele. Então aonde que está a mãe, de acordo com aquilo que ele sente, né? De acordo com aquilo que ele percebe na vida dele. E ele colocou a mãe ao lado dele desta forma. Perceba que existe aqui uma dinâmica familiar, né? Onde o filho está encostado na mãe. E ao pedir para colocar a esposa dele, ele rodou um pouco, não sabia muito bem aonde colocar. Aí ele colocou a esposa um pouco afastada, olhando para ele. E agora eu pergunto, o que está acontecendo aqui, não é mesmo? Olha só, ele está ao lado da mãe, como se a mãe dele fosse a esposa e a esposa está afastada. Por que que esse casal não está dando certo? Qual a dinâmica que está envolvida aqui que está fazendo com que esse casal tenha problemas conjugais? Aí eu pedi para colocar também o pai desse rapaz. Aí ele colocou o pai dele desta forma. Então perceba que ele está fazendo uma repetição de padrões, né? Olha aqui, assim como o pai dele está aqui de lado olhando para a mãe dele e numa distância, quase que simetricamente a mesma distância ele está fazendo isso com a esposa. Então o que acontece aqui é como se fosse o filho tivesse assumido o lugar do pai. Sabe aquele filhinho da mamãe? É como se tivesse um fiozinho aqui, ó, entre eles. E ele não consegue desagarrar dessa mãe, ele não consegue sair de perto dessa mãe. E está acontecendo uma dinâmica familiar doentia aqui. E uma outra questão que acontece aqui. A mãe fica se vitimizando, dizendo que está doente, que está sofrendo, que precisa que o filho fique próximo, fica chamando o filho o tempo todo, fica precisando do filho o tempo todo. E daí o que acontece? Isso está afastando a esposa. Então o filho está sempre aqui e ele está assumindo como se ele fosse o pai da mãe dele. Ele está cuidando da mãe dele. E ela está como vítima e como uma criança indefesa, que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa de atenção. Então está acontecendo uma dinâmica aqui, uma inversão. E isso é uma das leis sistêmicas, uma das leis da vida. A hierarquia está invertida. Ele está como pai dela e ela está como filha dele. E além disso, está acontecendo uma outra dinâmica aqui.
Perceba o seguinte, se ela está se vitimizando, o pai aqui está separado e o pai fica brigando com a mãe porque ela fica se vitimizando e daí tem algum problema de relacionamento aqui entre pai e mãe. E o que acontece? O filho fica do lado da mãe, então o filho acaba julgando o pai. Isso está fazendo com o quê? O triângulo dramático. Quem estudou psicologia sabe o que eu estou falando aqui, triângulo dramático. Olha só, ela é a vítima, ele é o herói, e todo mundo que está contra essa dinâmica aqui vira o vilão. No caso aqui o pai, a esposa, todo mundo vira vilão. E é aquela questão, ele prefere entre as duas mulheres que ele tem. Ele tem a mãe dele, que é a mulher perfeita, e ele tem a esposa. Entre a esposa e a mãe, quem que ele vai escolher? Ele vai escolher ficar com a mãe. Que está acontecendo aqui uma dinâmica doentia. A mãe e o pai têm que empurrar o filho para a vida e não se agarrar no filho. O filho tem que seguir a vida com a sua esposa e com seus filhos e não se agarrar aqui ao passado. Isso está fazendo com que ele não vá para frente. Isso está fazendo com que dê problemas no relacionamento dele. E após o cliente ver isso, muita coisa já abriu na mente dele. Muita coisa já ficou esclarecida na mente dele porque ele está envolvido nisso e ele não estava conseguindo visualizar isso. E agora, aqui, ele, como se ele estivesse num drone, ele está olhando de cima a situação e ele está vendo agora o quanto que muitas vezes ele está emaranhado nesse sistema e não consegue sair. Então a mãe se vitimiza e ele sai correndo e vai lá e tenta acalmar a mãe. Ele está fazendo o papel de pai dela. Só que ela é adulta, ela sabe como se cuidar, ela sabe o que deve fazer. Só que isso virou uma dinâmica doentia, é uma troca. E a questão toda é expandir a consciência. É você ver aonde que você está errando, para dessa forma você conseguir acertar. Porque eu sempre até brinco, né? Depois que você vê, você não consegue desver. Então, se você está vendo que você está numa dinâmica doentia, numa dinâmica familiar que não está sadia, e você ver isso, ok, agora lá no dia a dia, quando acontecer novamente isso, você vai se dar conta, teu cérebro vai avisar, ó, você está fazendo errado. E depois disso a gente tem todo o fechamento aqui da constelação familiar, onde a gente coloca a situação como seria a mais correta, o cliente mesmo vai escolher qual seria a situação mais correta e o que ele vai fazer daqui para frente. E pode ter certeza, isso tem uma grande mudança na vida das pessoas. Gostou desse vídeo? Então, até a próxima!